Olá, muito bem-vindo ao canal de Minas Gerais. Eu sou Bruno Freitas e eu trouxe um convidado muito bacana aqui hoje. Imagina você ter uma ideia e conseguir colocar aquilo em prática, mesmo que seja totalmente diferente da sua área. Você estuda, você vai para outra cidade, você ganha chão, mas a criatividade está batendo na porta o tempo todo. Conciliar a profissão e criatividade ao mesmo tempo. Esse é o nosso tema de hoje, com um convidado muito bacana. Hoje eu tenho o prazer de conversar com João Bosco. João Bosco, muito obrigado por ter aceitado esse convite, esse desafio, né? Para a gente fazer um bate-papo, você contar para a gente da sua história de vida, da sua trajetória e de outras coisas que a gente vai cobrir aos poucos, senão eu já comecei a dar um certo spoiler aqui, mas tem muita coisa que as pessoas precisam de saber. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Bruno. É uma satisfação estar aqui com você. E vamos procurar mostrar a todos um pouquinho da minha história, da minha vida, linkando o trabalho com a arte, né? Isso, tem muita arte aí. E o trabalho não deixa de ser arte também, né? Também. Precisa de muita criatividade e não ficou só por ali. Vamos contar de onde que você veio, João? Bem, eu sou mineiro, né, de Ibiá, filhos de ferroviários, pai, mãe, avô, tios, e a ferrovia está dentro da gente, mas como a ferrovia também leva a gente para muitos lugares, né? E o mineiro, ele está sempre buscando novos caminhos, novos lugares, e eu, como bom mineiro, viajei muito, né, por esse Brasil afora, no exterior também, né, trabalhando em construção de barragens, né? E cada obra eu procurei me identificar com o artista ou com as pessoas que faziam arte na cidade, e com motivação eu procurava retratar a obra de uma outra maneira, valorizando a arte daquele local, o ritmo, fazer músicas voltadas para esse... Mas isso não nasce assim do dia para a noite, não. Como que foi ali na sua infância? Você já sabia que queria ser engenheiro, ainda mais de barragens, né? Ou parece que tem uma história aí que você já pensou, inclusive, para medicina. Como que foi a sua infância, você viver com essas coisas que você conta aí, de famílias que trabalharam na ferrovia a vida inteira, né, ligando o país de um lado para o outro, e isso despertando imagens na cabeça. E como que foi sua infância até chegar ali para fazer a faculdade de engenharia, cara? A minha família, ela é uma família muito humilde, mas tem um veio musical muito grande, né? Então, os meus tios sempre se reuniam na casa da minha tia Celi, na rua Salinas, né? Com algumas pessoas, na época, com o Dom, né? O Saldanha, né? Santana, desculpa. Santana e seu grupo. Então, eu participava daquelas reuniões com 5 anos, 3 anos, e aquilo despertava em mim o gosto pela música, né? O ritmo, né? E logo a minha irmã me ensinou a tocar violão, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 8, 9 anos, por aí. E o que você escutava nessa época? Escutava música do Clube da Esquina, né? Rock and roll, né? Led Zeppelin. Eu tinha o Zé Carlos, meu primo, tinha alguns long plays, né? Isso. Então a gente escutava muito Os bolachão, né? Bolachão. E 78 rotações também tinha um tio Zico, que tinha uma coleção muito bacana, aquela música pan-americana, né? Meu avô tinha uma radiola, a gente ficava escutando aquilo, era... Reunia em torno daquilo. E sempre procurei frequentar a igreja católica, então tocava na missa e gostava de participar. E são influências diferentes, né? Sim. Se bem que o Clube da Esquina, todos eles contam de alguma forma que tiveram influências de Beatles, Rolling Stones, Sim. Led Zeppelin, fora outros artistas, tanto para a área de jazz ou de blues. E
que às vezes a gente nem imagina que são tão renomados assim, mas são muito importantes para a música internacional. Eu E música sacra também, olha, tem... Meu irmão flautista, ele estudou no Palácio das Artes, o Guto, né? Ele está presente no CD, que vocês vão ter oportunidade de escutar. E o Guto me influenciou muito, porque ele tinha aula com o professor Max, que era um primo nosso, e músico profissional, e o Guto tinha aula de teoria em casa, né? O professor Max ia em casa, e eu pescava alguma coisinha, né? E ele me ensinou o seguinte: para compor você tem que ter inspiração, educação e motivação. E isso eu tinha demais, porque era só eu abrir a porta e tinha a família, né? E no sangue também corria nas veias esse dom que a gente... Claro, a inspiração é dom também, né? Então tem que agradecer e é isso que eu estou procurando fazer, colocar à disposição das pessoas o que eu pude compor na minha vida, né? Nós vamos chegar aí. Isso tem muita coisa e tem muita história que envolve isso daí. Você, a princípio, parece que estava inclinado para biológicas e medicina. Como que foi essa transição de medicina para exatas? Foi uma história interessante, porque Itajubá é uma cidade universitária e o forte de Itajubá é engenharia elétrica, né? E eu me preparei durante todo o pré-vestibular para biomédicas. Eu queria ser agrônomo, né? Meu sonho era ser agrônomo. E queria estudar em Lavras, né? Na Universidade de Lavras. E o cursinho, tinha uma pessoa que ia fazer a inscrição da gente dava o dinheiro, né? E a pessoa ia, fazia a inscrição e a gente ficava tranquilo, né? Não precisava se deslocar até lá, né? E ele já pegava todo mundo, todos os alunos. E no último dia ele foi. Na segunda-feira ele voltou e eu falei: cadê minha inscrição? Ele falou: Bosco, infelizmente a sua inscrição não deu certo. Não consegui fazer a sua inscrição agora, só ano que vem. Na época era vestibular anual, né? Eu falei: meu amigo, o que eu faço? Aí comecei a buscar universidades próximas a Itajubá, de agronomia, né? Viçosa e Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, uma escola muito boa. Fiz a inscrição, passei no vestibular, mas era escola particular. E eu não tinha muita condição né, minha família não tinha condições de pagar. Mas eu tentei Itajubá também, engenharia. Então, tinha 3 opções. A primeira opção que eu fiz para engenharia elétrica, a segunda opção, engenharia mecânica, e a terceira opção, eu falei: vamos fazer civil, né? E como eu não estava muito preparado para as exatas, eu passei na civil. E conversei com a minha família, falei: nós não temos condições, Bosco, de pagar você morar fora, então você tem que estudar aqui mesmo. Eu falei: não, beleza, eu vou fazer a engenharia civil. Depois vamos ver o que dá, né? E aí não tinha grana para pagar a primeira prestação, né? A primeira parcela. E aí eu consegui fazer a prova lá do crédito educativo da Caixa Econômica Federal. Fui estagiário da Caixa e, graças a esse incentivo, né, eu consegui me formar. E a engenharia, eu comecei a gostar da engenharia. A engenharia civil começou a preencher os espaços, né? E as oportunidades foram surgindo, né? Eu fui gostando, fiz a engenharia civil e depois que concluí a engenharia civil, eu bati as asas, né? Tinha que bater asas, porque estava com o trem ali perto, né? O mineiro perde, mas não perde o trem, isso. Leva para qualquer lugar. É o trem de asas, né? Tá certo. Agora, você, na engenharia, quais foram as primeiras empresas que você passou? Como que foram o processo? Foi fácil? Foi difícil? Quando eu falei que ia trabalhar em Furnas, em Goiânia, né? 1.000 quilômetros de Itajubá, os meus amigos: você é louco. Isso em 87, né? Você vai para muito longe, vai morar longe, é muito calor, é o norte, lá no centro-oeste, né? Você vai ter muita dificuldade. Eu falei: não, eu quero aprender, eu quero ser útil para a sociedade, fazer alguma coisa de bom, né? Furnas me ensinou muito, eu devo muito a toda a equipe de Furnas, né? Se eu for citar nomes aqui,
Eu vou ficar O dia todo o dia aqui. todo. Mas Furnas foi uma escola, trabalhei 15 anos em Furnas, trabalhando em todas as hidrelétricas em construção no Brasil. E Furnas é referência mundial, né? E eu tive a felicidade de trabalhar no laboratório de concreto de Furnas durante 15 anos, prestando serviço para pesquisa e também para execução de obras. E uma curiosidade é o seguinte, quando você está fazendo pesquisa, você está aprendendo. Quando eu percebi que eu já tinha um embasamento teórico muito forte, eu falei, eu quero ir para a obra, eu quero aprender na obra, porque na obra é outra universidade, entendeu? E quando havia as oportunidades de ir para a obra, eu levantava a mão, falando, não, eu quero ir. Não, mas você não vai ganhar nada, não vai ter nenhum benefício econômico. Não, eu vou ganhar conhecimento. Né? Quero aprender, eu quero ser um engenheiro de verdade, né? Não só teórico. E, graças a Deus, eu trabalhei no Ceará, e aí começa as oportunidades de conhecer os artistas. Minas é um celeiro muito forte Senhora. Musicalmente falando, é inegável isso. E o nordestino tem isso muito, do repentista, da poesia, do jeito de falar, de ver as coisas também, até de vocabulário. É impressionante o nordestino em geral, né? Eu vou dizer, uma pessoa que me impressionou muito foi o Patativa do Assaré. Não sei se vocês conhecem o Patativa, busquem saber quem foi, né? E eu tive a felicidade de conviver com ele, ir na casa dele, tocar com ele, tocar com o sobrinho dele, o Cícero do Assaré. Nesse período você continuou flertando com a música também, não é isso? Sim. Trabalhando e flertando com a música. Porque a obra, normalmente, você trabalha durante a semana. Sábado e domingo, o que você vai fazer? Então, você tem que ter preencher o seu tempo, né? E aí, normalmente, você convive com as pessoas, conhece os artistas. Conhecer cada lugar bacana, não só de beleza, não é isso, ou porque é sofisticado, não, mas é de riqueza cultural, de falar de coisa boa, né? O nosso Brasil é muito rico. E Assaré, a cidade que eu morei durante 1 ano e meio, é uma cidade muito pobre. Era muito pobre porque não tinha água. Você tomava banho e o seu cabelo ficava branco, de sal. Então, a água que tinha era água trazida por caminhões-pipa. Tinha muitas limitações, né? Sim. Até para beber água. Então, a barragem nós construímos num rio seco. Não precisamos desviar o rio. Normalmente, você vai fazer uma hidrelétrica, uma barragem, você tem que desviar o rio. Lá não foi necessário. Nós economizamos essa etapa porque não existia rio. O rio era sazonal. A cada ano chovia e o terreno cristalino, a água passa e fica seco, né? Como é o Rio Jaguaribe, né? Um rio muito, muito grande, mas ele é sazonal. E quando nós chegamos na metade da altura da barragem, né, a jusante, né, que é a posterior da barragem, em degraus, né? Então fez um barulho muito grande, choveu muito, né? Naquela época foi uma época de chuva, de inverno, né, que eles falam. E o barulho da água nos degraus fez um barulho que a cidade toda foi ver o que era aquilo, né? E me chamou muita atenção um senhor, um velhinho, veio num barquinho e encostou no topo da barragem, assim, a gente estava lá trabalhando, vendo se tinha algum problema, né? Graças a Deus, ela resistiu bravamente, né? E o velhinho falou para mim, meu amigo, o meu sonho de criança, ele devia ter mais de 80 anos, ele falou, meu sonho de criança está sendo realizado hoje, porque em 1917, os americanos vieram aqui, fizeram estudos, e era uma promessa de construir essa hidrelétrica nessa barragem, né? Canoas, barragem, um açude de Canoas, né? Como eles dizem lá. E meu sonho de criança está sendo realizado. Então, isso não tem preço. Você trabalhar e fazer da sua profissão alguma coisa que edifique, né? ou que faça um bem para a sociedade, isso não tem preço, né? É o objetivo principal, né? E depois nós vamos chegar a muitas coisas aí para frente ligadas a Minas Gerais, né? Nesse período, antes disso também, você já com violão, querendo ou não, normalmente quem toca bastante violão, mais cedo ou mais tarde desperta o interesse e a vontade de compor, porque
vai batendo na porta, não tem como. Como que foi o seu processo? O meu processo foi muito de conversar com os mais humildes. Normalmente, as pessoas mais humildes têm mais criatividade e se mostram mais, né? E não são perfeitos, mas você conseguir enxergar numa criança, numa manifestação popular, o dom, né? E conseguir colocar isso em uma música, ou valorizar o trabalho deles na música, é muito bonito. Então, é isso que eu procurei fazer. Não sou profissional, eu sou amador, né? Eu sou músico, nem sei se posso considerar como músico, né? Mas, eu procurei retratar essas situações que eu vivi no dia a dia, com amor, né? Na engenharia, a gente começa o projeto, a gente vê o local, estuda, faz medições, vê a qualidade do solo, o que pode ser feito, o que vai precisar. E o processo de música para você, da criação da música, o que vem primeiro? Muita gente Normalmente a melodia ou a letra? Às vezes, eu tenho uma técnica de compor que é tipo fazer um brainstorm. Eu vou escrevendo as palavras que eu acho que tem a ver com aquilo que eu quero fazer, e a melodia, às vezes, vem de madrugada, vem numa inspiração, um passarinho canta na sua orelha e você, às vezes, fica matutando e consegue associar a melodia com a letra. E a melodia, sempre eu procurei, por exemplo, no Nordeste, os ritmos das músicas serem do ritmo nordestino. No Mato Grosso, né, os ritmos de lá, na Bahia, o ritmo de lá no Sul, né? E esse processo pode durar poucas horas, quando ele é muito forte, quando ele é muito incisivo. Tem um exemplo lá em Angola que eu fui desafiado. O meu chefe, né, e colega falou: Bosco, eu duvido que você vai compor uma música agora. Eu falei: qual que é o tema? Não, nós vamos falar sobre o Rio Kwanza. Aí ele falou: sou água do rio. Eu falei: que nasce na serra, que bate na pedra e atravessa um país. Um rio que corre dentro de mim. Porque eu estava ali, eu sentia aquilo de... Se ele me desafiasse para fazer outra coisa, talvez eu não conseguisse, mas aquilo estava dentro de mim e eu gosto de ser desafiado. Na engenharia, né, eu gosto de ser desafiado, e gosto de mostrar que com inteligência, com racionalidade, né, e sempre pedindo a orientação do Todo-Poderoso, né, do nosso Deus, para que a gente seja instrumento de edificação dele no nosso dia a dia. Então, é isso que eu procuro fazer. E a música é uma construção, né, de frases, e a métrica não é fácil. No Mato Grosso, por exemplo, tinha um poema do Hélio Monte, né, sobre a barragem lá de Manso, e ele me falou: Bosco, eu quero colocar uma música, mas era 1 quilômetro de poesia. E eu falei: como é que eu vou fazer isso? Então, fui pegando as partes, o barrageiro conversando com o rio, né? E fui colocando, e é um diálogo muito interessante que vocês vão poder apreciar. E falar em que a gente pode apreciar, você lança um livro, sai agora, está fresquinho fora do forno, né? Está até esfriando, vamos brincar assim. Você é a primeira pessoa a receber o original. Que maravilha! Então, eu resolvi fazer o livro, e o livro ele tem uma característica, um e-book, né? Isso. Que você vai poder clicar na música, escutar a música, você vai ter a letra da música, você vai ter um comentário sobre a letra da música, porque isso é muito legal. A gente escuta muita música. O Djavan já colocou isso numa entrevista, que um jornalista criticou a música, um trecho, falando que não tinha nada com nada, que ele estava viajando. Se não, porque quem mora no norte do Brasil sabe que o açaí é vital para aquela região. Então, ela é guardiã. Um zoom de besouro é como um ímã. Então, só quem está ali vivenciando aquilo entende melhor aquilo, consegue vivenciar isso. E você traz na sua música e no seu livro, que ele é uma autobiografia, né? Uma autobiografia musical. São 50 anos. Desde 74
até Poxa, esse ano passado. São 50 e poucas músicas, né? Mas o que eu acho legal... Não é quantidade, é a história, o que está embutido ali, que as pessoas vão ter acesso facilmente, basta clicar. Isso eu vou deixar disponível aí, viu? Vai estar disponível para vocês clicarem aí. Tem mais coisinha que a gente vai falar. O João Bosco ele vai explicar isso bastante para a gente. Nesse processo do livro, por que escrever o livro? Para deixar um legado para as próximas gerações, né? Eu não posso pegar o meu dom, o meu talento, né? Vocês conhecem a passagem bíblica do talento, eu não posso pegar o talento que eu recebi de graça, esconder, enterrar ele. Eu tenho que multiplicar, deixando a vaidade de lado. Exatamente, então, é importante. O objetivo do livro não é eu me promover, não é eu vender livro, inclusive quem tiver acesso, eu vou deixar 3 QR Codes para doações. É isso aí que eu queria que ele falasse para a gente. São 3 QR Codes, viu? E esses são os oficiais e os únicos também. Fora disso, sai fora que é fria. Então, tem o contato da instituição. Posso adiantar aqui as instituições? Faz favor. Então, o Viva a Vida de Itajubá, uma instituição muito séria, que vive de doações, apolítica, não tem nenhuma ligação com religião, e cuida de pessoas com câncer. E dão apoio às famílias, com alimentos, com tratamentos médicos. A Esther Vieira, que é responsável, ela tem o número dela na última página do livro, vocês vão ter acesso aos QR Codes. Antes de fazer a doação, ligue, confirme, né? Outra instituição são os Vicentinos, né? Vocês conhecem, é uma creche. Meu amigo Eduardo Almeida, que é o Vicentino que me passou, então ligue para ele, tem um e-mail, tem o telefone, confirme, né, se para evitar golpes, né? E temos também a construção da igreja do Padre Alexandre, no Vale do Sereno, né? O Bom Jesus do Vale, uma igreja linda, um trabalho bacana que ele tem feito lá. Então, quem quiser também doar. E qual seria o valor? Eu coloquei lá o tamanho do seu coração, né? Se você quiser doar Justo, né? O que tem condições, porque a gente colocar fica e toda complicado. Doação eu não vou nem ter nenhuma participação, 100% do que for doado vai direto para as instituições. Olha que legal. Você usou da sua profissão para angariar conhecimento, não só na área profissional, mas nas áreas artísticas também. E isso está colhendo outros tipos de frutos agora, porque por onde você passou tem um fruto que foi plantado uma semente ali. Cuidar de uma barragem que vai ter benefícios para a população daquela região, para as populações, né, que a gente nem faz ideia, e também com o legado da escrita e das músicas, das canções. Para você ter uma ideia, Assaré, como eu disse, não tinha água para beber, né? A população não tinha água para beber. Hoje tem competição de jet ski na cidade, né? Movimenta turismo. Turismo, então você tem já água... Tem turismo ali, já tem outra coisa, hotelaria, a terra gastronomia. É muito rica. A terra no Nordeste é riquíssima, precisa de água. E em Israel, com aquela técnica do gotejamento, você consegue irrigar grandes áreas e produzir, né, com qualidade. Em Petrolina, em Pernambuco, né, você tem essa técnica, né, de irrigação, gotejamento, e as frutas são maravilhosas, exportadas para o mundo inteiro, né? E todo lugar tem artista, tem uma cozinha, tem uma loja, e atraindo pessoas ali de forma artística também, né? Ou competição, seja o que for, movimenta o fluxo financeiro da cidade. E gira, né? Faz tudo girar. É uma engrenagem. Essa engrenagem da vida, ela é muito bonita, interessante. Muito demais. E outra comparação que eu falo, que Deus tem uma contabilidade própria, né? Então, cada coisa que você faz de bem, você vai contando positivo, né? Pode ter as negativas também. Então, quer dizer, a gente tem que procurar, através do livro, né? Eu quero ter dispor para as pessoas que pensam que podem compor, mesmo não sendo profissionais, né? Elas podem colocar, através de uma edição, de um livro,
qualquer outra coisa semelhante, o seu dom. Exatamente. Né? Isso é o legado que eu quero deixar para a minha geração, para a minha família, né? Valorizar a família e deixar esse legado para as próximas gerações. Nessa sua trajetória, são 3 vertentes, são 3 versões sua: o engenheiro, o escritor e o músico. Uhum. Como que isso flutuou ou fluiu bem na sua vida e não gerou conflito para que um aparecesse mais do que o outro e a gente deixasse de olhar para um lado e focar só no outro e conseguir fazer isso fluir super bem? Eu sempre falo o seguinte: quando eu estou engenheiro, eu tenho que ser um profissional e ser responsável pelas minhas ações. Naquele momento eu tenho que ser engenheiro, eu não posso ser músico, eu não posso ser eu tenho que ser engenheiro e tenho que ser racional. Mas depois das 18 horas, você bate o carro, então você deixa de ser engenheiro. Mas eu procuro pensar, né, naqueles momentos que eu ficava sozinho no quarto, nas obras. Serra da Mesa, por exemplo, não tinha energia elétrica. 10 horas da noite o gerador era desligado e você ficava no escuro. Então, mas 10 horas da noite, às vezes você não tem sono. Então, no silêncio, Deus vai falando com você. Então, o dom de escutar, né? Às vezes, receber esses inputs e colocar isso através da música, você está sendo um instrumento, uma ferramenta, né? Então, você saber escutar e ser o transmissor, né, é muito bonito. E na qualidade, eu já fui gerente da qualidade, então tudo é um processo. Então, tem que ter uma entrada, um processo, uma transformação e uma saída. Então, você tem que deixar ser o momento de se transformar sonhos em realidade. Então, a arte ela está presente na engenharia também. A engenharia é uma arte. Quando você transforma o que está no papel em uma coisa palpável, é a arte. E tem que calcular, e não é só a parte, mas você tem que calcular a resistência de material, isso, estrutura, exatamente, não o local também, porque o terreno de onde a gente está é de um jeito, de outro lado de Belo Horizonte é de outro jeito. E a reconstrução, muitas vezes você constrói mal. Eu vou falar isso mais na frente, né? Eu tenho perguntas, porque um passarinho me contou sobre essa trajetória. Voltando sobre o livro aqui. Uhum. Vamos dividir o livro em 4 partes. Vamos pegar os capítulos iniciais, certo? O que você pode contar de uma história que te marcou muito no início da sua trajetória? Uma pessoa que me marcou muito foi minha mãe, né? A vovó Lelé, a Leonina, né? E ela ficou viúva muito cedo e nos criou, né? Eu com mais 4 irmãos, com muita dificuldade, como eu disse no início, né? Mas minha mãe era uma artista, né? Ela declamava poesias, cantava muito bem, tinha uma voz linda. E ela me marcou, e tem um capítulo especial dedicado a ela, que seria Cantando com a Vovó Lelé. Né? Alguns meses antes dela falecer, ela faleceu no dia 11 de setembro de 2022. Eu fui a Itajubá, sempre ia a Itajubá, e naquelas idas e vindas eu falei, eu vou gravar algumas músicas com a mamãe. E ela já debilitada, né? As cordas vocais já não obedeciam, né, as mensagens, né? Mas eu falei, não, vou gravar, porque eu quero deixar isso de lembrança, né? E quando a pessoa parte, né, o que você vai lembrar? Né, da memória. Mas quando você grava a voz ou grava a imagem, aquilo ali fica para a vida inteira. E você pode, com carinho, valorizar o que ela fez, né? Eu acho que é isso que eu procurei fazer nesse capítulo, Cantando com a Vovó Lelé, né? E valorizar tudo que ela fez, não só por mim, nem só por nossa família. Tem histórias maravilhosas dela, que ela e o pai dela e a mãe dela
fizeram, né, em Ibiá, na década de 40, 50. Tem histórias maravilhosas. Eu jogava futebol em Itajubá, num time amador, e o seu Ditinho era o presidente do clube. E ele, velhinho, né? E frequentava muito a casa dele, ajudava ele a levar os uniformes para o campo. Futebol amador, né? Ele descascava laranja para a gente na hora do intervalo. E aí, um dia, saindo da igreja, assim, minha mãe viu, ela uma mãe de carro, e viu ele andando na chuva. Aí falou, não, o seu Ditinho, vamos dar carona para o seu Ditinho. E aí ele entrou no carro e não conhecia a mamãe. Falava para a mamãe, eu sou o pai, eu sou a mãe do João Bosco, que joga com você no Estrela Azul, né? Ah, que legal, o João Bosco é muito bacana e tal. E a senhora é de onde? Ela falou assim, não, eu sou... nasci em Ribeirão Vermelho, mas depois fui criada em Lavras, fui para Ibiá. Ibiá? Ah, que legal. Quem que é o nome do seu pai? Não, meu pai era da ferrovia, né? Da cooperativa, Olavo Moreira. Ai, o mundo é muito pequeno, né, minha filha? O seu pai matou muito a minha fome, porque eu era foguista da rede ferroviária e chegava, naquela época, não tinha hotel, não tinha recursos, né? Então ele levava a gente para a casa dele e dava pouso, dava comida. Então, essa bondade, vamos dizer, do seu avô, do meu avô, do pai da minha mãe, isso, né, refletiu em mim. Então, isso está no livro. Isso está no livro. Tem fotografias. Tem. Então, eu fico feliz demais de ter nascido nesse berço, entendeu? E ter sofrido, porque o sofrimento faz parte do crescimento, né? Eu falo isso para os meus filhos, né? Eu não quero sofrer. Não, você precisa sofrer para você dar valor naquilo que você tem, lutar pelo que você quer, com amor, com justiça, na verdade, né? Então, e foi nessa mesma época que tem uma história com a pimenta? Foi isso ou isso foi bem depois? Isso foi lá em Assaré. A gente morava no hotel municipal. Eram 4 quartos, né? O hotel era muito interessante, que eram quartos enormes, só tinham 4. Nesse período você já compunha, já engenheiro, aí já com Patativa da Saré. Então tá certo. Mas nós tínhamos um amigo que era evangélico e ele tentava tocar clarineta, né? Só que ele tinha uma curiosidade que todo dia ele fazia isso às 5 horas da manhã. Horário muito bom, horário né? muito apropriado, né? O hotel pequeno, todo mundo querendo dormir, descansar para no outro dia ir trabalhar. E ele, 5 horas da manhã, acordava. Se ele fosse um bom músico, imagina você acordar com uma clarineta, né? Beleza, mas ele não tocava, ele só assoprava o negócio lá. Um dia o Estênio, que é um amigo nosso, que já até faleceu, o Estênio Holanda, muito amigo, pegou uma pimenta e colocou na palheta da clarineta do nosso amigo. E ele contou para todo mundo, falou, gente, vocês vão ter uma surpresa amanhã, às 5 horas da manhã. E, de repente, todo mundo escuta, né, a primeira nota, né, pim, aí já vem de novo o Cabecinha, né, que era o nome dele. E aí ele, seu safado, Estênio, foi você que... O Estênio já tinha fama. Foi você, Estênio, que colocou a pimenta, eu vou te pegar, não sei o quê. Mas, graças a Deus, a palheta estragou e nunca mais ele tocou. E isso está no livro. Tá, eu coloquei nessas andanças, a gente vê muita coisa, né? Eu fiz duas crônicas. Você, no caso. E, além das músicas, eu coloquei 2 crônicas e uma poesia. Além das músicas, e uma das crônicas é Lembranças de um Mineiro no Ceará. Então, eu conto todas essas histórias do Estênio, né, das obras. Nós fomos trabalhar lá. Você ficou quanto tempo nessa região? No Ceará, 1 ano e meio, em 93. Depois nós voltamos em 98 para concluir a obra, que ela teve uma paralisação. Mas quando nós chegamos em Assaré, isso é muito interessante, nós tínhamos um costume. O Estênio era muito brincalhão, ele pegava o estupim das detonações e colocava para estourar de noite, para o pessoal acordar e, né, o mundo está acabando e tal. E aí aquilo foi para a Câmara Municipal, e tinham 5 vereadores, e tinha um jornal da cidade,
um jornal até do partido político. E aí saiu na manchete do jornal: vândalos e bonequeiros invadem Assaré. Os vândalos e bonequeiros. E aí foi para ser votado na Câmara Municipal quem que era a favor e quem era contra os vândalos e bonequeiros. Né? E nós ganhamos, mas aí o que eu fiz? Como eu era muito amigo do padre... Com esse headline aí, dá bloquinho de carnaval. Vândalos e bonequeiros. Dá bloquinho, hein? Mas eu era muito amigo do padre, o padre José, que está até uma fotografia dele no livro. E o padre José me deu o microfone na hora da homilia e falou: João Bosco, explica para a população, que a população cabia dentro da igreja. Explica para a população o que está acontecendo, por que vocês soltam foguetes? Eu falei: pessoal, a gente tem um costume muito bacana entre os barrageiros, que é comemorar os recordes de lançamento de concreto. Então, quando a gente consegue cumprir a nossa meta, nós chegamos aqui de madrugada, a gente fica feliz, soltar foguete, né? E aquilo amenizou um pouco a história. Né? Então, nós ganhamos na votação por 3-2. Não fomos expulsos de Assaré por pouco, né? E com barragens, você não trabalhou só no Brasil. Nesse capítulo que você aborda as barragens também. Qual país que te marcou mais? Eu trabalhei 8 anos na República Dominicana, né? Foram 3 barragens, e Angola. Angola, 2 barragens. Cada país tem a sua particularidade, né? República Dominicana, um país alegre, pessoas felizes, né? Um país com dificuldades, como todos os países, né? Como o terceiro mundo tem, né? Mas vivem do turismo, um país maravilhoso, praias lindas. Quem tiver a oportunidade de conhecer a República Dominicana não vai se arrepender. Mas Angola tinha uma particularidade muito grande pela, vamos dizer, submissão que eles tinham em relação a nós. Eu cheguei no primeiro dia no laboratório, que eu era o responsável pelo laboratório, e fui cumprimentar o angolano, que era o laboratorista. Isso que você traz me remete, sim, desculpe te interromper, se não me engano, foi de um angolano, né, numa época que eu fiz um serviço de intérprete. Ele fala que era muito costumeiro, quando eles chegam na casa da mãe, eles se curvam a ela. É isso que eu ia comentar. Então, eu ia cumprimentar no primeiro dia, no laboratório, estico a mão. O que você faz normalmente? A outra pessoa estica a mão e cumprimenta, olhos nos olhos. E ele não, ele se curvou, abaixou a cabeça e falou obrigado. Era a maneira dele se cumprimentar. Eu peguei e falei assim: Manuelzinho, é o Manuel, né? Manuel, não é assim que eu quero cumprimentar você daqui para frente. Você e todos aqui dentro. E a gente se reunia num círculo, né? Todos os dias fazer o diálogo de segurança, aquela coisa. Eu falei: aperte a minha mão, olhe para mim, aperte a minha mão, olhe nos meus olhos. Nós somos iguais. Eu conto com você como um ser humano igual a mim. Né? Nós temos funções diferentes aqui, mas você e eu somos iguais. O sangue que corre dentro é vermelho, nosso sangue é igual. Então, eu conto com você. E não, a partir daquele dia, o ambiente era muito favorável para a gente poder ser sincero. Porque na obra você tem que ser duro. Sentiu hostilidade? Não, você tem que ser líder, você tem que ser líder. Às vezes o líder tem que ser duro, né? Certo. O técnico de futebol, às vezes, ele tem que dar uma bronca no jogador para o cara acordar. E quando você é líder num laboratório de concreto na obra, você passa por situações muito interessantes, que você tem que ser duro. Mas, ao mesmo tempo que você tem que ser duro, você tem que ter psicologia para educar as pessoas, para você estar com o time na sua mão. Nessa região que você ficou, estava em risco de algum conflito, alguma coisa? Angola. Como que era passar a noite sabendo que qualquer coisa podia estourar, acontecer? Angola, eu não estive em Angola na época da guerra. Que Angola, para quem não sabe, em 75 se tornou independente de Portugal. Você sabe qual era a expectativa de vida do angolano naquela época, em 75? 37 anos. O angolano, na época, ele queria
viveu hoje. Muito baixo. Muito baixo. Então, eu fui para trabalhar lá em 2012, né, já estava em paz, né, o país já não estava em guerra, mas em 12 anos pós-paz, é muito pouco. E as pessoas ainda tinha uma tensão. Tinha uma tensão, uma certa discriminação com os Isso. portugueses, né? Uma vez no trânsito, a guarda me chamou a atenção, eu estava dirigindo, e ela, pô, você está fazendo essa conversão errado e tal. Eu falei para ela, vem cá, eu não sou português, eu sou brasileiro. Ah, você é brasileiro? Pode ir, vai. Então, eles ficaram traumatizados, ficaram, vamos dizer assim... Gato escaldado, tem medo de água fria, não é isso? O angolano é um povo que ama o Brasil. O meu irmão fala uma coisa, o pai de Angola, né, é Portugal, e a mãe é o Brasil. Então, quer dizer, nós temos uma relação muito forte com os angolanos. E são bem recebidos, né? Não só com os angolanos. O brasileiro é bem recebido ali. Muito bem. Muito bem quisto. Muito bem quisto. E nós não temos uma relação tão sincera assim com outros países. E eles adoram a gente. Apesar da mídia vender o Brasil como sendo um país de carnaval, do futebol, mas nós fomos fazer um papel de engenharia. E, graças a Deus, construímos Capanda, que é uma hidrelétrica que foi construída na época da guerra, né? Como eu disse, eu não estava lá, mas amigos meus trabalharam lá. A obra sendo bombardeada, né? A obra que eu trabalhei, Cambambi, jogavam mísseis, né? Para antitanque. Um dia nós estávamos fazendo um trabalho e apareceu uma mina dentro da obra. A gente imediatamente para o serviço, chama os militares, né, o exército, para desarmar a bomba. Então, a gente convivia com isso e minas terrestres. A gente tinha que fazer alguns caminhos no campo e o exército ia na frente. Uma vez nós estávamos andando, o guarda falou, o militar falou, para, não dá um passo mais. Volta onde você pisou, porque nós estamos numa região que está minada. Então, isso é traumatizante. A gente passou por vários momentos. A gente estava jantando uma vez no restaurante da obra. Só tinha uma entrada e uma saída de 200 pessoas aproximadamente jantando ali. E houve uma revolução dos trabalhadores. E eles começaram a jogar pedra dentro do restaurante. Imagina 200 pessoas querendo sair por uma porta estreita. E foi prato, foi comida, foi gente pisando em cima do outro. E são situações que você pensa, ou você vai morrer, né, vai ser pisoteado, uma pedra vai se acertar, né, ou alguém vai te dar um tiro, porque os militares, quando chegaram na obra, reuniu todo mundo numa praça, né, falou, vocês tiveram muita sorte, porque a ordem que nós tivemos era de atirar para matar. Então, se você está no bolo, mata qualquer um, né? Então, você está na região muito perigosa. Então, são coisas... E nem se dá notícia, né? Então, a gente eu passei por algumas situações dessas, né? E isso marca a gente. Então, fiz música para Laúca, que é a obra que eu trabalhei, música para Cambambi. E Cambambi eu faço uma música que eu gosto muito, que é a barragem falando. Olha, que legal isso. Demorou 50 anos para tornar meu corpo são. Né? Então, são coisas assim que vêm... de percepção, você está ali, você vai sentindo o momento. E Cambambi é uma barragem em arco, dupla curvatura, e com várias galerias. E uma vez a gente estava descendo a escada e a luz estava apagada, a luz da galeria. E o português, na hora que nós chegamos no lugar fora da barragem, ele falou, João Bosco, você viu por onde você passou ali agora? Eu falei, não. Uma mama negra, sabe aquela cobra mama negra, que se te picar, você tem 20 minutos para tomar o soro, senão você parte, né? Então, são coisas que a gente está sujeito, né, a gente sabe que o território africano tem muita vida selvagem. Vocês se depararam, além dessa mamba negra ali, tem mais alguma outra coisa? Vocês se depararam? Elefante, às vezes apareceu um filhote de elefante, né? Jacaré, o rio tinha muitos jacarés. E engraçado que na obra não tinha muitos animais selvagens, porque
a região é muito pobre, o pessoal matava os animais para comer, macacos, né, jacaré. E um dia nós achamos um jacaré na galeria, na Pônima Abaixo, e chamamos o pessoal... Na Pampulha, a gente não está muito longe, nós estamos na Pampulha fazendo um Cooper, tem um morador ilustre ali. O engraçado é que chama os angolanos, eles vão lá e matam para comer, entendeu? Tira fotografia com o jacaré, achando que é uma maravilha. A gente já é um pouco mais cuidadoso. Olha, que realmente não podia ser diferente, dá muita história. E ainda musicalizar um evento, alguma coisa que marca, porque você relatar uma história, você narrar os fatos é uma coisa, você conseguir transformar em um evento inteiro, uma obra, e você falou, são 8 anos que você ficou por ali? 8 anos na República Dominicana, 4 anos em Angola. 4 anos em Angola. São 4 anos, você fazer uma música que dura 3 minutos, 4 minutos, você resumir aquilo dali e com versos e... Não é fácil. Mas, não é fácil, mas é prazeroso e é gratificante. Né? Fazer música para a esposa, eu tenho várias músicas que eu fiz para minha esposa, vocês vão poder escutar. Música, eu compus uma música, várias músicas para uma missa, né? Então, Esposa e acompanha. Quanto tempo já de casado? 37 anos de casado. Então, ela foi para lá com você? Foi, ela sempre me acompanhou. Companheira mesmo, né? Ela também é da área? Não, minha esposa ela é técnica judiciária. Certo. E sempre se doou para me acompanhar. Então, ela, por exemplo, ela fazia direito, né? Largou o direito para a gente morar na República Dominicana. Trabalhava na Elibras, lá em Itajubá, largou para casar e morar em Goiânia, no fim do mundo, na época. Né? E são 3 filhos. 3 filhos, o Ivan, a Annelise e Mariana. Então, eu fiz músicas para cada um deles, que também está lá no livro, vocês vão poder escutar. Algumas mais próprias, outras... Sim. Somente para ninar, né? Quando ele era porque a gente acaba inventando alguma letra, brincando e tal. E aproveitando a melodia. Mas, nesse momento, cria-se vários elos que são importantes. A proximidade de estar no colo, o calor, a voz, o cheiro do pai, da mãe. E cantar para acalmar. Quando está numa situação que está mais agitado, ouve a música, ouve a voz cantada ali... já vai se acalmando, porque tem o gatilho disso. E o dom musical, por exemplo, meus filhos tocam, né? O Ivan toca violão, a Anelisa toca piano, a Mariana não deixou de despertar ainda o dom musical. Mas, independente disso, o importante é a gente fazer o papel de pai, de mãe, né? E edificar uma família com regras, né? E a oferecer música, um norte. Oferecer um norte, dar uma boa educação. Exatamente. Né? Quando eu estava, antes de ir para o exterior... Seus filhos já haviam nascido nessa época? Já tinham seus filhos? Já. E como que foi isso para eles? Meus filhos eram assim, quando começava a gostar de um lugar, eu mudava. Então, não tinha muita raiz, né? Então, isso acabou influenciando a vida deles. Né? Hoje eu tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos, então... eles ficaram cidadãos do mundo, né? E graças a isso despertou neles essa vontade de novos mundos. Engenharia também? Não. E tem um fato interessante que meu filho, quando foi fazer vestibular, na época, ele falou, pai, o que eu faço? Falei, faz engenharia, né? Engenheiro civil, né? Você pode trabalhar com custo, pode trabalhar como... consultoria. Bancos, né, para trabalhar. E ele falou, não, pai, eu não quero sofrer como você. Então, quer dizer, mas hoje, o que ele faz, ele sofre também, né? É igual, eu sigo uma página, que agora não me vem à mente, no Instagram, que tem, os seguidores enviam os relatos de pérolas dos filhos. Aí uma mãe perguntando para a filha, você é mais introvertida ou extrovertida? Eu sou intrometida. 3, 4 aninhos de idade, então tem sempre as pérolas ali, né?
E às vezes você pensa, a palavra do pai às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, mas não. Muitas coisas que você fala marcam, e às vezes a criança não manifesta naquele momento, mas no futuro, ela, ô pai, lembra quando você me falou, me deu esse conselho? Hoje eu tomei essa decisão pensando nisso. Então, o exemplo, né, do pai e da mãe marca muito a criança. É isso que eu acho que o papel nosso também é esse, né, do livro, de marcar as pessoas e dar o exemplo. Quem quiser seguir, segue, mas está aí para disposição. São quantos? São 50, mais de 50 composições? E as canções que eu canto com a minha mãe não são minhas. Inclusive, eu dou os créditos, né, para... Devido, isso, correto. Autor. Tem 2 paródias, né? Eu vou falar paródias que eu compus, uma para Ponte Querpom, lá no Peru, uma obra que eu trabalhei. El Condor Passa, né? Eu aproveitei, mas coloquei lá, mas troquei a letra. Por falar nisso, quantos idiomas você fala? Não, eu falo o espanhol, né? Que eu morei 8 anos na República Dominicana. O meu inglês é macarrônico, né? Mas eu me viro. E eu estou aprendendo italiano, que agora eu consegui a cidadania italiana, então é obrigatório a gente cantar pelo menos o hino, né, da Itália. Mas eu acho que a gente está caminhando para um futuro que sem fronteiras, né? O mundo cada vez mais está globalizado e tudo bem, as raízes, né, as nações, né, com seus costumes, com a sua cultura, tem que ser preservado, mas o mundo tem que pensar como seres humanos. Todos somos seres humanos, independente de nação, de local, no norte, no sul, do leste, oeste. Nós somos seres humanos e deixar de dividir para somar, né? E falando em dividir e somar, eu tenho uma história interessante. Quando eu fui para o Ceará, eu desci no aeroporto lá da cidade e o engenheiro Aristeu foi me receber. E eu não o conhecia, só por telefone. E as pessoas foram saindo do aeroporto, muito pequenininho, e sobrou eu e ele. E ele olhou para mim e falou assim, você é João Bosco? Eu falei, você é Aristeu? Ele falou, eu estiquei a mão para cumprimentá-lo. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, ô macho, nós queremos cabra do sul que venha aqui, que venha sumar. Você está entendendo? E eu com a mão esticada, ele não apertou minha mão. Fomos para a obra, 100 quilômetros, né, até Assaré. E ficamos muito amigos, trabalhamos, fizemos a obra concluída. E no churrasco, lá no encerramento, fizeram um amigo oculto e eu saí com o Aristeu. E eu dei um presente para ele, um livro de concreto que eu tinha, muito... Kenneth Hansen, um livro de capa azul, muito lindo. Dei de presente para ele, né? E ele me deu um chapéu de boiadeiro que eu tenho guardado. Mas ele falou no discurso, né, ele falou, João Bosco, eu tenho que falar uma coisa de João Bosco. Quando ele chegou aqui, eu falei que eu queria macho do sul que viesse aqui para sumar. E João Bosco não veio aqui para sumar. Eu falei, pô, esse cara vai me sacanear aqui na frente de todo mundo. Ele falou, veio para multiplicar. Então é isso, multiplicar os dons, os talentos, né? E fazer do próximo o nosso imediato, vamos dizer, né? A gente está no mundo não é para buscar uma coisa enorme, maravilhosa, extraordinária. Tudo que é bom tem que ser multiplicado. E as coisas pequenas. Eu quero fazer uma coisa muito grande. Faz a pequena. Começa com a pequenininha. Isso. Música, eu quero fazer 50 músicas. Não, faz uma. Faz 2, 3. E se for para você compor música, você vai compor. Olha, a conversa tá sensacional. Tá sensacional. E eu tenho uma pergunta de vestibular de medicina aqui para você. Valendo 1 milhão. Tá valendo aqui. João Bosco, se a sua vida fosse uma barragem, qual seria a fissura mais difícil de se resolver? Na barragem, a fissura mais difícil de resolver é a fissura térmica, porque ela atravessa a estrutura de concreto de fora a fora, falando de barragem de concreto, né? A fissura mais difícil de você corrigir é a fissura térmica. Se eu fosse uma barragem, a fissura que seria mais difícil de eu cicatrizar, né, de eu corrigir, seria a indiferença. A indiferença com
a água que está batendo em mim. A água, eu tenho que represar a água, mas ela tem que gerar energia, né? Então, como barragem, eu tenho um papel de ser um transmissor de energia, né? E essa energia tem que ser para o bem. E Então, são pessoas, né? São pessoas. Então, a barragem, ela é muitas vezes mal vista pelo meio, né? Mas as pessoas não entendem o que é uma barragem. A barragem não é um mal, né? A barragem é necessária. Ah, mas vai inundar a área verde? Ah, mas vai deixar escada de peixe? O peixe não vai poder subir? Não vamos deixar construir barragem? Vamos viver como na Adão e Eva, né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco flexível, né? Enxergar. Uma coisa é ver, outra coisa é enxergar, né? Você tem que ver com os olhos e enxergar com o coração, né? Então, enxergar as reais necessidades da sociedade. Nós precisamos de energia e as barragens são necessárias, mas temos que construir bem, como você disse, as barragens para elas não serem um passivo que vá nos provocar acidentes, né? E aí vem as barragens da mineração. E eu vim trabalhar na Vale, né, em 2019, depois de 30 anos de barrageiro, né, como sendo barrageiro. E no dia 25 de janeiro de 2019, eu estava diante da televisão e assistindo o jornal e vi aquela imagem da barragem de Brumadinho se romper. E eu, no mesmo momento, eu fiz uma oração, né, interior, e falei, meu Deus, eu sou barrageiro, eu sou mineiro, eu sou engenheiro. O que eu posso fazer para ajudar? Então, 6 meses depois, eu estava trabalhando na Vale. E eu fui trabalhar na Vale para reconstruir a engenharia. Eu sozinho, não, eu uma grande equipe de excelentes profissionais. Poderia citar o nome aqui de vários, né? No livro eu cito, mas profissionais que, no momento de crise, no momento que a engenharia brasileira estava sendo criticada no mundo inteiro, colegas meus de fora, o que está acontecendo com a engenharia brasileira? Né? Vocês construíram Itaipu, o que aconteceu? E Brumadinho rompe, a Mariana rompe, né? Apesar de não serem barragens de concreto, serem barragens de mineração. E, naquele momento, eu falei, eu não posso ser pedra, eu tenho que ser telhado. Eu não posso jogar pedra, ser mais um para jogar pedra. Eu vou usar tudo que eu puder para reconstruir. E, além de trabalhar nas barragens, nas estruturas de contenção ajusante de Gongo Soco, Mariana e outras mais, aí são 30 barragens da Vale, né, para a montante, que já está quase concluído o trabalho, né? Eu construí também uma música, né, em homenagem a Brumadinho, que está também no livro. Né? Nesse período você deve ter tomado muita pedrada também, porque reportagem, assim, a gente não pode tirar mérito de ninguém em nada, porque quem sofreu o dano precisa de uma retratação, eles querem entender o porquê que não foi feito isso ou aquilo outro. Quanto custa uma vida, Bruno? Quanto custa? Não tem preço. Não então, tem. Você pode construir hospitais, estradas, novas barragens, evitar que o problema aconteça, que eu acho que é o mais importante, mas uma vida não tem preço. Então, e você querer quantificar o valor de uma vida é muito cruel, porque você pode estar cometendo injustiças, né? E a contabilidade de Deus está funcionando. Totalmente diferente da nossa. Então, né? tem coisas que nós somos incapazes de entender, de enxergar. Correto. Como que isso vai ser cobrado, né, no futuro. Então, eu não sei como, mas eu tenho que fazer alguma coisa para tentar evitar que novos acidentes como esse voltem a acontecer. E isso que eu fiz, e a música está mostrando isso, né? A reconstrução, que vocês vão poder escutar depois. João Bosco, eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Enriqueceu muito o canal e o programa. E já deixo
porta aberta para um próximo encontro para a gente falar de outros temas muito importantes também. Tá bom. Porque você tem uma consultoria, você tem uma Eu construtora tenho uma também. empresa, Isso, né, a Boscom, né, ela patrocinou o livro, né? isso. Fui obrigado. Eu fico muito à vontade porque é o seguinte, quando na empresa, quando você trabalha e a empresa não está indo bem, o que que você faz, né? A empresa faz uma reunião, convoca todo mundo, né? E eu tenho uma técnica, né? Eu de manhã cedo eu acordo, olho para o espelho e falo: Bosco, você tem que trabalhar mais, você tem que dar mais sangue, que a empresa sou só eu. Então, a gente tem esse dilema, né, de sobreviver, pagar as contas, mas contribuir com um pouquinho que a gente aprendeu nesses 40 anos aí de formatura, né? Tanto na parte acadêmica, né, que eu consegui fazer o doutorado também, né, o mestrado, o doutorado. Agradeço as oportunidades, né, de ter aprendido, né, aqui em Belo Horizonte, o CDTN, um órgão maravilhoso, com profissionais excelentes, do Lameiras, Luiz Cláudio, meus professores, o Rubens. A música que eu fiz para o CDTN, ela conta um pouquinho da história da ciência, e eu acho que quem gosta de um pouquinho de física, né, vai entender muito a letra da música. João Bosco, aproveitando que a gente está falando sobre barragens, estou vendo que você já está com violão aí. Toca uma música que você compôs, chamada, acho que Itapebi, e conta a história dela para a gente e toca um trechinho, por favor. Uma barragem construída perto de Eunápolis. Quem passa pela 101, logo depois de Itapebi, vai enxergar a barragem do seu lado esquerdo, quando vai para Salvador. E é uma barragem muito bonita, e o baiano tem essa maneira característica, meu rei, né? Então, eu fiz essa música no Rio Jequitinhonha, né? O nosso querido Rio Jequitinhonha. Ela começa assim: Jequitinhonha, meu amigo, vim aqui para trabalhar. Com licença fui entrando, conheci seu habitat. Sua foz é logo ali, perto de Itapebi. A barragem foi semente, hoje é fruto vertente. Energia vai gerar. A barragem já tá pronta, meu rei, vamos juntos comemorar. Ela cabra macho, sim senhor. A barragem já tá pronta, meu rei, tô voltando pro meu amor. A gente sempre tá voltando. E tem o cabra macho, né? Que tá lutando, que tá... Da região. Mas sempre tá voltando pro amor, né? Dele, né? No caso, a minha esposa. Então, tem a segunda parte que eu acho que é bonita também. A missão já tá cumprida, triste sim, eu sinto agora. Meus amigos na esquina, a saudade não demora. Meu suor foi derramado, misturou com a água do lago. Tenho orgulho de ser brasileiro, sou feliz, sou barrageiro. Energia vai gerar. A barragem já tá pronta, meu rei, vamos juntos comemorar. Cabra macho, sim senhor. A barragem já tá pronta, meu rei, tô voltando pro meu amor. Olha que bacana, muito bonito, e tem literalmente, dá para a gente
teletransportar e se imaginar naquela região, com a população local. É isso aí. E Muito a legal. música tem esse dom, esse poder, né? Tem. A gente, cada momento, voltar no tempo. E a gente não faz nem ideia do tanto que isso toca e move quem pessoas, ouve. Exatamente. E os barrageiros, né? Essa música eu fiz para mim, mas pensando em cada barrageiro que, com a sua esposa, com seus filhos, longe de casa. Sim. Não foi só pensando em mim, né? Eu fiz uma música também contando todas as minhas obras. Nas serras de Goiás, da mesa ou do facão, corumbas, cana-brava, espora e tumbiara. Trabalhei em todas elas, concretando o meu rastro. Levo sempre a viola, faço amigos onde passo. Barrageiro, barrageiro. E aí a música é muito louca, que são muitas barragens. Sim, e vai passando em cada Não, lugar que tem passa, toda- tem que colocar Tem. porque fica registrado na memória afetiva. Vocês vão poder escutar a música, conta todas as obras que eu trabalhei durante toda a minha vida. É um pouco comprida. Não, não é sobre tamanho, que quando se escreve um livro, é a história contida nele que importa, não são o número de páginas. A música, se a gente pegar a música de Legião Urbana, de bandas internacionais, tem música padrão de entre 3 minutos e meio, 4, 5 minutos, tem músicas de quase 10 minutos, e ali tem um sentimento totalmente diferente das outras, porque fugir do convencional foi preciso por algum motivo. Então, se você pega Queen, que tem histórico, o Led Zeppelin, outras grandes bandas, artistas brasileiros também, que compuseram canções bem mais extensas, tem muito mais coisa para ser absorvida do que a gente imagina de primeiro contato. E uma música que eu gosto muito fala sobre a barragem de Espora. E foi um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida, que eu tinha saído de Furnas e tinha ido trabalhar em Goiás, em Aporé, com aquele sol lindo, entardecer, né? E aquilo me marcou muito. Fogo no céu ilumina a noite que vem. No coração ainda queima a saudade do bem. Rio corrente depressa atravessa a gente. Segue teu rumo, porto seguro pro mar. Traz alegria pra quem quer um dia energia. Forma o lago e desce, tocando a turbina. Tirando a turbina, menos nervoso, rio manhoso ilumina. A natureza parceira da engenharia, fonte de grande paixão, imensurável prazer. Seja bem-vinda, Espora, a HE. HE, aproveitamento hidroelétrico. Fonte de grande paixão, imensurável prazer. Seja bem-vinda, Espora, a HE. Tudo tem significado. Quem cria sabe exatamente o que quer dizer. Tem entrevistas com Phil Collins falando sobre uma das músicas mais celebradas dele. Ele fala que aconteceu no momento de divórcio dele, que ele escreveu
Do nada, a princípio não tinha sentido. E depois passou a fazer outro sentido. Bon Jovi também tem muita coisa, Led Zeppelin, Djavan, Gilberto Gil. Então, todos os compositores, lógico, a gente falar de pessoas que já são famosas, parece até mais fácil, mas eles passaram pelo mesmo processo de composição, Eric de Clapton, né? momento. Eric Clapton que Isso, perdeu o filho. exatamente. Mas eu tive um momento muito marcante na minha vida. Em 2019, no dia 25 de janeiro, às 13 horas, eu estava na televisão assistindo o jornal e assisti ao vivo a ruptura da barragem de Brumadinho. E aí eu pedi para Deus, falei, Deus, eu sou engenheiro, sou mineiro, sou barrageiro, o que eu posso fazer para ajudar? Então, vim trabalhar na Vale, né, com esse objetivo, graças a Deus, cumpri minha missão, com todo respeito. Dessa canja perfeita. Tudo que está em você e ao seu redor broto de uma paixão, de um valor bem maior. Entre vales, horizontes e mil, nossa história será reescrita. Faça parte desta reconstrução. Minas precisa de mim, da nossa união. Minha resposta é sim, depende de nós a reconstrução. Depende de nós a reconstrução. Eu fico até emocionado. Sim. Mas eu não é para menos, né? Mas a música completa tem mais algumas estrofes aí. E fica como... É uma palhinha mesmo, porque quem adquirir o livro ali, fizer a doação, tem como, é só clicar, é muito simples, tem o ícone ali, clica, ouve a música certinho. Tem uma música de Samaná, é uma região muito linda lá na República Dominicana, e eu misturei um pouquinho do ritmo deles com o nosso. Tem até um videoclipe, é esse que tem um videoclipe, não é? Não, esse é de Palomino. Ah, Palomino tem um videoclipe que vocês podem curtir também. eu vou colocar o link aí. É muito lindo, com as crianças da escola lá de San Juan de la Maguana, Boitil, que é a cidade. Lindo, lindo. Las ballenas esperam allá em la Bahia de Samaná. Belas playas, oh, el tiempo parou em la cascada, el limón. Yo soy de Samaná, mi pensamiento está en Samaná. Yo extraño Samaná, te quiero mucho, Samaná. Samaná. É viajar, trabalhar, compor, não para de produzir, né? Agradecer, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por esse dom, né? Então, minha voz não é muito boa, não toco muito bem, errei várias vezes aqui, mas o importante é
deixar esse legado, como eu disse no início, né? Mostrar, Ficar com isso ficar guardado isso para mim enclausurado ia ser dentro um de você crime, né? seria uma tortura, né? Um crime. Não conseguir Pelo menos expressar. agora você está me ajudando, eu te agradeço. Não, de forma. Até que não é ajuda, porque você colocou desde o início, quando o bem é para ser multiplicado, tem muita coisa que a gente não pode medir esforços, não. E a gente pode fazer muito mais. Com certeza. É deixar ser instrumento De vossa paz, né? E a paz vem de várias formas, vem na música, vem na poesia, num bom filme, numa melodia, no jeito de falar, o ouvido. O respeito. Exatamente, respeito. Pelo próximo, então isso é fundamental. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço você, Bruno, e o seu canal, e fico à disposição aí, deixo meus contatos para futuras obras, né? E futuras composições que eu acredito que eu não vou parar por aí, não. Tem muita lenha para queimar ainda. E a gente tem que agradecer ao Ibrahim Neto, que ele que nos colocou em contato aqui. O Ibrahim é um excelente amigo, um excelente músico. E as partituras que estão no livro... Inclusive, no livro, tem uma fala dele ali. Tem. Algumas pessoas queridas colocaram na introdução, na prefácio, né, algumas frases, e uma delas é do Ibrahim. E ele que colocou algumas músicas em forma de partitura. Devo a ele essa graça aí. O mundo dá muita volta mesmo, né? E aproxima todo mundo. A gente anda e encontra. É a corrente do bem. Né? Verdade. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Como vocês acabaram de assistir nessa conversa maravilhosa, com essas músicas autorais, com cada história enriquecedora, a gente não precisa de ficar sentado e olhando só para um lado da vida. Tem muito mais aí pela frente. João Bosco conseguiu canalizar não só a parte profissional, mas como a parte artística e criadora em outros momentos da vida dele e colocar isso em prática. Não esqueçam de visitar esse QR Code, se sentir de fazer a doação. Não esqueçam também de verificar se está doando para o lugar certo, se ali é aonde diz ser, para não cair e doar caindo em golpes, né? Vamos falar assim. A você, muito obrigado mais uma vez. Até mais.